Estamos ao vivo, coisa boa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 12º da Amélia Alecrim, e hoje com uma convidada mega especial, uma pediatra, a doutora Isa, a Pedi Isa, né? A Pedi Isa, que está aqui conosco. Tivemos muitos questionamentos, não só na caixinha de pergunta durante a semana, para conversar com uma pessoa que tem uma especialidade incrível, inclusive, que é na linha da oncologia. Então, se você é mamãe, se você é vovó, se você é Dinda, Dindo, ou, enfim, para quem se identifique, tem alguém pequeno na sua vida que é muito importante, eu tenho certeza que esse episódio é para você, assim como é para mim, com certeza. Então, muito, muito bem-vindos. Amélia Alecrim é um espaço para você ficar à vontade. Estamos aqui, ó, vibrando com os seguidores, então tem muita gente nova chegando por aqui. Agora estamos ao vivo no YouTube, mas você pode conferir os nossos outros episódios e seguir aí nas nossas redes sociais. Tem também o Instagram e tem o Facebook agora também. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Gratidão, Sheila. Então, é sempre uma alegria poder estar aqui. E uma dúzia. Uau! E acho que para cada episódio a gente sempre traz uma proposta diferente, lembrando que esse espaço ou esse tempo não é para entregar certezas, mas é para provocar reflexões, para que a gente possa repensar a vida e a nossa postura diante dela. Então sejam muito bem-vindos, compartilhem, comentem, interajam, que hoje o assunto vai render bastante. A Sheila comentou sobre quem tem um pequeno em sua vida, mas no bate-papo aqui, no aquecimento, no esquenta, talvez esse papo também possa ser para você, que ainda não tem um pequeno em sua vida, mas que sonha com a carreira nesta área também. Olha, que legal. Muito, muito válido. Vamos pedir para a doutora Isa se apresentar, então. Doutora, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês. Então, a gente vai conversar um pouquinho de coisas muito importantes para a gente, que são as crianças, né? Então, relacionada à pediatria. E também a gente vai pincelar um pouco aí no mundo da oncopediatria, que às vezes parece... É um universo muito diferente, muito distante, assim, para algumas famílias, mas que a gente tem visto e tem aprendido cada vez mais que pode acontecer com a casa do vizinho, na nossa porta. Então, a gente veio hoje aqui para conversar um pouquinho, esclarecer e bater um papo com vocês e tirar as dúvidas aí do pessoal de casa. A gente está muito feliz, né? Esse convite era ainda do ano passado, né? Desde o ano passado. Acho que quando começamos com a ideia desse espaço, já veio o desejo de trazer alguém. A gente estava tentando fazer um bom tempo. Achar uma agenda de uma médica não é bem assim. Não, né? é fácil. Não foi fácil, mas enfim. E estava agendado para agosto. Verdade. A gente falou, no agosto vai ser. Então, mas será, mas tudo não... certo. Tudo bem. No tempo certo. Quando era para ser. Isso aí. Sempre nós começamos o nosso episódio com um conto da Kelly, mas hoje eu vou contar uma história. E a história é do meu filho, né? O meu pequeno Bernardo. E eu quero contar como que eu conheci, então, a doutora Isa. O Bernardo nasceu em Xanxerê, com uma excelente profissional também. E a doutora Francesca, vou até falar o nome dela aqui. Me fugiu o sobrenome dela, mas ela é fantástica. Eu vou marcar ela também. E aí, depois disso, eu acabei optando por fazer um plano de saúde para o meu pequeno e nós não tínhamos, a doutora que atendeu muito bem nós, não atendia pelo plano. E, enfim, ficamos em busca de outro profissional que fosse tão bom quanto e que atendesse o plano de saúde. Mal sabia eu do quanto eu precisaria de um pediatra. Eu brinco que quando você está gestante ou você está esperando alguém, né, o teu obstetra é o teu melhor amigo, mas não esquece, depois que o filho nasce, o teu pediatra é o melhor amigo da face da terra, né? A pessoa que, depois de Deus, se você acredita, você vai querer falar com o teu pediatra muitas vezes, né? E felizmente ou infelizmente, mas que bom que nós temos isso. E o Bernardo vinha sendo acompanhado por uma outra pessoa e eu percebi que ele não estava indo muito bem. E aí eu liguei para o consultório que a doutora Isa atendia e perguntei, me diz uma coisa, a médica que você tem aí, ela dá bastante atenção para os pacientes? Eu falei bem assim. E ela disse, nossa, a doutora Isa é ótima, ela dá muita atenção para os pacientes. Tá, eu preciso de um horário. Foi mais ou menos assim que eu cheguei na doutora Isa, pela lista telefônica, assim. E o meu pequeno, ele teve a história, ele teve HN1,
Ele tinha uns 7 meses, acho que foi. E de lá para frente a gente seguiu com uma sequência de doenças respiratórias e algumas internações e tudo mais. E a doutora Isa foi para mim braço direito e esquerdo em vários momentos. Então, tanto que meus 2 outros sobrinhos também são pacientes dela. Porque eu digo assim, você não vai chamar para dizer, olha, tem uma assadura aqui. Você não vai, né? Mas... especialmente quem já não é mãe de primeira viagem, a gente é um pouco mais segura, porém, a gente não sabe nada quando se trata de criança. E cada criança é única, né? Exato. Então, ter a doutora Isa na minha vida foi fantástico. A gente vem aí numa caminhada de quase 2 anos. É verdade. Meu Deus, já foram 2 anos. Com o Bernardo, e está sendo maravilhoso. Aí, quando levantamos a pauta, eu disse, olha, com certeza, se a doutora Isa aceitar, eu quero muito que ela venha, porque ela tem uma experiência. E aí, quando eu cheguei na frente dela, eu pensei... cara, ela é muito nova, como é que ela é oncologista? Como é que alguém tão jovem vai estudar isso? É uma coisa da qual eu sempre fugi, até de entender. É bem comum, né? A gente percebe esse distanciamento, né, das pessoas, né? Porque parece que é um mundo à parte. Ninguém quer ter uma criança com câncer na família, no seu círculo de amizade, mas isso pode acontecer. Inclusive comigo também já aconteceu. Isso eu já era oncopediatra, né, quando eu tive um caso do meu sobrinho, do meu afilhado que ficou doente, e isso também me ensinou muito mais a ajudar essas crianças em tratamento, né? Não só em tratamento, como em acompanhamento. Então, a gente não imagina que isso possa acontecer, a gente não quer que isso aconteça, mas pode acontecer, né? Eu digo que é o azar, então não tem alguma coisa que possa justificar o câncer em criança, mas às vezes ele pode acontecer com você, comigo, e a gente não tem um culpado, um motivo, né, aparente em crianças, mas pode acontecer. Então, eu gosto muito, né, do que eu faço, graças a Deus, e assim, eu sou muito feliz em poder realizar tanto a pediatria, que eu gosto muito de fazer pediatria geral, e também a parte da oncopediatria. Então, para mim, os dois se somam, né? Então, eu gosto e, assim, no meu tempo eu consigo dividir bem isso, 50% do tempo, mais ou menos, eu me dedico à pediatria e outros 50%, mais ou menos, eu estou direcionada mais à parte da onco. E isso tem funcionado muito bem, assim, e a gente está aqui, né, para discutir, para conversar e falar, assim, um pouquinho a respeito com vocês, né? Só por curiosidade, essa pergunta eu não tinha pedido, se eu podia fazer. Como que despertou o interesse pela oncologia? Sempre foi, sabe? Foi antes de eu entrar na faculdade. Eu já sabia que eu queria ser pediatra e oncologista pediátrica, eu já sabia. Já foi uma decisão antes de entrar mesmo na minha formação. Então, claro, no decorrer do tempo, quando a gente está em processo de formação, outras ideias foram surgindo mesmo, mas o meu interesse sempre foi muito grande pelas crianças. Então, eu sabia que pediatria com certeza, e oncopediatria, depois que eu terminei a pediatria, bateu uma dúvida, será que é isso que eu vou fazer mesmo? Mas aí foi aquela questão, assim, foi o meu sonho a vida toda. Eu pensei, se eu não fizer, acho que eu vou me arrepender. Então, eu fiz. Eu fiz e, graças a Deus, eu fiz. Eu gosto do que eu faço. Então, sou muito feliz com as crianças em tratamento e pós-tratamento também. Então, foi uma decisão muito acertada na minha vida. Claro, nem sempre é fácil, mas hoje eu me considero muito feliz pela escolha que eu acabei fazendo mesmo. Há grandes desafios nas duas áreas, mas talvez... por essa certeza que você sempre teve, né? Uhum. Independente do desafio que vem, a sensação do dever cumprido, o recompensar pelo trabalho bem feito sempre estimula, né? Sempre estimula, com certeza. Então, ver uma criança bem, uma criança crescendo, se desenvolvendo, é muito bom, né? Então, isso me faltava um pouco, às vezes, na oncologia pediátrica. Eu sentia, às vezes, falta de ver a criança saudável, né? Então, muitas vezes, a gente tem, às vezes, crianças só com perfil, né, mais grave, mais doente mesmo, e eu estava sentindo muita falta de ver como é a evolução, como é o crescimento, o desenvolvimento de uma criança que é bem, é uma criança rígida, que tem tudo para dar certo, né? Então,
eu precisei fazer essa mescla mesmo de divisão de tempo para conseguir ficar bem, ficar feliz. E equilíbrio. Isso aí, foi a palavra ideal. Equilíbrio foi a palavra que me faltava, foi o momento certo. Então, eu acho que, para mim, hoje funciona bem assim. Vendo criança, pediatria e a oncopediatria também. E ouvindo falar sobre a pediatria, né, me veio que talvez esta profissão em especial tenha o privilégio de acompanhar uma história. Porque geralmente os adultos fogem dos consultórios, Sim. só chegam quando a coisa realmente aperta, mas na maioria das vezes, com relação aos nossos filhos, nós somos muito mais disciplinados. As consultas regradinhas para antes de um problema de saúde, para acompanhar de fato o crescimento. Sim. Então tem o privilégio de ver e de acompanhar muitas histórias, né? Sim, a pediatria é isso, né? A gente vê um ser em evolução total, né? Então, a gente vê desde o nascimento, essa criança vai passar por fases, e a gente tem que entender que ali, muitas vezes, a criança não tem alguma doença, né? Mas a gente está ali para avaliar se isso aí está dentro do que é esperado, dentro do que é o normal, né? Do que a gente esperaria para essa criança, ou se tem alguma coisa de diferente, alguma coisa que a gente deva abordar. E isso faz muita diferença, né? Então, a gente vê o mais precoce possível, se tiver alguma alteração, e saber como lidar e manejar essas pequenas coisas, doenças e atrasos que podem afetar a criança em algum momento da vida, né? Eu acho que o conceito de saúde fica muito mais aplicável na infância do que depois. Com certeza, porque é uma criança que é um ser em evolução. Não necessariamente ele vai chegar ao teu consultório com alguma doença. Muitas vezes é o contrário. É a mãe que vem, às vezes, para tirar dúvidas, para debater, para ver se isso é normal, se aquilo ali é o esperado, se ela precisa se preocupar, né, em que momento ela deve se preocupar. Então, só de você, às vezes, conversar, orientar uma família, às vezes, pode fazer toda a diferença na vida deles, né, no dia a dia mesmo. Acho que especialmente para pais e mães de primeira viagem, né? Sim. Porque preparando todo o encontro de hoje, né? Sim. Nós falávamos muito sobre mães e pais de primeira viagem e o quanto nós nos fragilizamos quando precisamos assumir a responsabilidade com outra vida. Porque às vezes a gente tem convicções, mas quando chega nessa fase, a opinião da vizinha, da madrinha, do cunhado, isso tudo vai deixando a nossa cabeça muito mais confusa, né? É verdade. É por isso que é bom a gente ter um pediatra de confiança. Eu acho que isso faz muita diferença. A gente saber com que conversar, porque senão você acaba até perdendo o filtro de saber o que é importante ou não. Então, ter alguém com que você possa confiar, tirar suas dúvidas, eu acho que é essencial. E é o pediatra para chamar de seu, né? A criança tem que ter o pediatra para chamar de seu, e eu acho que isso é muito importante. Então, a família, na verdade, não é só a criança, né? Vem o contexto todo. Vem o pai, mãe, vem a irmãzinha, às vezes, a irmã grande, muitas vezes. Então, vem a família toda aí para dentro do consultório do pediatra. Não adianta. Não é luxo, não, né? Ter um pediatra, que é o que muita gente pensa. Ah, mas para quê? Não, como eu disse, é o teu melhor amigo, gente. Eu falo por mim, é o melhor amigo, porque é na hora mais difícil. E quando tá tudo bem, que ótimo, né? Quando não está tudo bem, aí sim faz mais falta, com certeza. E falando em crianças, né? Já fiz um story aqui da doutora falando. E falando, então, em crianças, nós estamos vivendo um momento em que muitos nomes, eu vejo, pelo menos para mim, a gente está querendo dar, essa criança é muito agitada, ela deve ter algo de errado. Então, eu queria, doutora, que você trouxesse alguma coisa com relação a isso. Quando eu preciso me preocupar? Porque também uma criança muito parada também pode ser motivo de preocupação. Sim. E não necessariamente a agitação é doença. Então, traz um pouco pra gente disso, porque com certeza muitas mãezinhas vão assistir. Sim, a agitação a gente, na verdade, tem que cuidar com diagnósticos, né? Então, a gente tá vendo que às vezes a gente tem crianças recebendo o nome de doenças, às vezes que estão sendo dados por profissionais, às vezes, que não estão tão preparados para isso. E, às vezes, também a gente tem a questão do despreparo dos pais, né? Então, a gente vê isso com muita frequência. Agora, então, as famílias com mais trabalho, mais tumulto, sem tempo, às vezes, para se dedicar
tanto assim essas crianças e acabam, às vezes, não sabendo o que esperar de um filho ou não, né? Então, a gente fala para fazer, por exemplo, um diagnóstico de hiperatividade, que às vezes é muito comum essas crianças receberem esse diagnóstico, ela tem que ter queixas, às vezes, relacionadas não a só um ambiente em específico, né? Isso tem que acontecer, às vezes, em mais de um lugar e, muitas vezes, a gente acaba vendo essas crianças com queixas até mesmo na escola, né? Então, às vezes, vem uma reclamação da escola. Então, às vezes, o professor relata, olha, uma criança que não para quieta, que não termina as atividades, que não presta atenção. Então, às vezes, é uma criança que, às vezes, tem até um atraso, uma dificuldade escolar por ele não parar quieto, né? Mas, às vezes, em casa, essa criança senta, faz tarefinhas, pinta sozinha. Então, é um diagnóstico, muitas vezes, muito complexo. Então, tem que ter um profissional muito habilitado, muito bem treinado para a gente fechar um diagnóstico para uma criança, né, com esse peso, né? Então, assim, a criança também, a gente precisa entender que hoje em dia a gente tem crianças que precisam de limites. Criança gosta de limite, né? Então, a criança tem que saber até que ponto ela pode ir e quem vai ensinar isso é pai e mãe. Então, muitas vezes a gente vê que essas crianças, os pais acabam cedendo porque estão cansados, acabam deixando para lá, não cobram tanto e isso acaba virando motivo de diagnósticos errados. Então, tudo vai ser baseado no contexto, né? Então, a gente tem que ver evolutivamente como é que é essa criança, se tem queixas, se é em mais de um momento e se realmente isso está atrapalhando, né? Quem está atrapalhando, né? Porque, às vezes, será que está atrapalhando essa criança? Será que está atrapalhando só alguém? Será que está atrapalhando só na escola? Um diagnóstico, uma falha isolada, um temperamento isolado, um comportamento isolado não pode fechar esse diagnóstico. Então, a gente tem que ter uma evolução, uma construção e, às vezes, assimilar mais de um momento, mais de uma queixa para a gente conseguir fechar um diagnóstico que é bem, assim, tem que ser correto, tem que ser bem realizado. E provavelmente não é em uma consulta. Não, geralmente tem um acompanhamento. Uhum. E não é qualquer profissional também que está habilitado para fazer isso, né? Então, às vezes, a gente vê pessoal aí fazendo diagnósticos que não tem tanta vivência, não tem tanta experiência com essas crianças, que isso acaba estigmatizando, às vezes prescrevendo medicação que, às vezes, a criança não necessitaria e vem todo um contexto aí por trás, né, com estigmas, tudo para essa criança, que às vezes ela não precisaria passar por isso. Então, são tempo de acompanhamento, várias queixas, e a gente tem que saber se isso aí está causando prejuízo, né? Tem que estar causando prejuízo para essa criança e para essa família também, né? Eu vou falar no papel de mãe, assim, o que eu observo bastante. Acho que até já fiz algum comentário com relação a isso. Eu acho, no meu achismo de mãe, sim, que a sociedade, de modo geral, ela não está preparada para as crianças. Eu concordo contigo. É assim, ó, você não tem lugar para deixar teu filho. A mãe que se dane com a criança. Ah, mas a criança incomoda. Aí já vamos falar sobre telas, que inclusive foi uma das perguntas que a gente colocou, né? Depois eu vou passar até para a Kelly comentar sobre isso. Mas, por exemplo, uma loja de produtos infantis, uma loja especializada para produtos infantis. Qual é o público-alvo? Eu que trabalho com marketing. Mães, avós. Geralmente essas pessoas têm filhos. A obrigação da mãe é de se virar com a criança. Ela chega na loja, a criança não pode pegar um brinquedo da prateleira, não pode isso, não pode aquilo, e ainda ela incomoda. Aí a mãe dá o celular, a mãe é condenada porque dá o celular. Mas aí a loja vende coisas para a criança e não tem uma mesinha... a placa do proibido criança. Exato. Não tem uma mesinha com, sei lá, um quebra-cabeça, um joguinho de pecinhas que não custa nada. Tá? Gente, que hoje tu compra na internet, tu vai numa loja de R$1,99, tu compra ali, não quero pôr canetinha porque pode riscar os móveis da minha loja. Gente, é uma questão de pensar
na mãe. Se você não quer pensar nem na mãe, então, se você é do comércio, pense enquanto estratégia de marketing. Porque eu só frequento lugares agora onde eu consigo deixar meu filho. O restaurante que eu vou comer, eu preciso pensar onde eu posso deixar meu filho brincar. Porque senão, mas ele é muito agitado. Nossa, mas ele não te dá sossego. Sim, porque a sociedade quer que a criança sente numa cadeira e fique quieta. Mas não fique no celular. Coloca mas não a pilha faça e tira a barulho. pilha. Mas não faça barulho. Mas daí olha que ele deve ter alguma coisa. Mas aí não é criança, né? Criança, muito tempo em silêncio, a gente tem que se preocupar. Também é complicado. Claro. Então, eu vejo que precisamos pensar colocar as crianças na sociedade, na arquitetura, nos lugares públicos, em tudo, gente. A gente não vê as casas pensadas para crianças. A sensação é que nós voltamos para a Idade Média, onde a infância era simplesmente um adulto em miniatura. Exato. E hoje a gente já sabe, com certeza, que a criança precisa de outras demandas. Mas eu acho que até muito de antes, né? Que ainda a gente tem, como você falou assim, restaurante, a gente tem muita dificuldade, né? Dependendo de uma faixa etária aí. É difícil a mãe conseguir sentar, a mãe conseguir comer. E até antes, eu acho, assim, um lugar para a mãe amamentar. Isso aí tem muito lugar que, às vezes, a gente não vê, né? Uhum. Então, vem desde antes, né? E, realmente, a criança é um ser em evolução, ela está ali para aprender, ela está ali para explorar, ela não vai ficar quieta. A gente nem quer que essa criança fique quieta, porque é normal ela ter curiosidade. Ela quer aprender, ela quer desbravar, ela quer ver, e é normal ele ser curioso. Então, a gente realmente, um dos pontos é conversar sobre isso, mas como você citou, eu acho que até bem antes mesmo ali, desde quando a gente tem um bebezinho que está em amamentação, que a gente já vê que as mães muitas vezes não têm espaço, não têm um lugar adequado, não se sente bem em amamentar, e às vezes em um lugar público, às vezes vai ser julgado. Então, tudo isso, né, vem desde antes mesmo. Apesar de todos passarmos pela infância, a gente tem excluído a infância das nossas vidas. Cada vez mais. Desde espaço, né? A gente não tem espaço, lugares cada vez menores, as crianças cada vez mais restritas dentro de apartamento, né? Sem áreas para correr, para brincar, que é o normal. E muitas vezes o que ela vai ter, às vezes, de refúgio ali é a tela, né? Tanto a mãe como a família. E, infelizmente, às vezes acabam precisando utilizar esse item para tentar, às vezes, passar um tempo, distrair um pouco essa criança, né? Porque a vida, infelizmente, segue, continua, e, às vezes, nesse sentido, ela acaba auxiliando em alguns momentos. Mas a gente deve evitar o máximo possível. Que aí, nesse sentido, talvez nós temos um ciclo vicioso. Porque, a partir do momento, as pesquisas apontam que as telas podem causar a agitação. Sim, daí vira aquele misto, né? Será que é agitação normal? Será que é agitação pela tela? Será que eu errei no excesso de tela? Mas o que a gente tem de literatura mesmo hoje é até 2 anos 0 de tela, né? Acima de 2 anos até 6, 1 hora de tela, e de 6 a 10 anos 2 horas por dia. E lembrar que isso aí é celular, é tablet, é televisão, é videogame, tudo isso entra nesse mar de telas aí, né? E é difícil, hoje em dia é cada vez mais complicado, né? Principalmente por não termos segurança, espaço, e a gente não está em um ambiente, às vezes, tão adequado para as atividades das crianças mesmo. Chega o final de semana, às vezes, tem que ficar pensando o que será feito com essa criança, o que faremos, né? Então, a gente tem que pensar em propostas, opções para conseguir gastar a energia dessa criança também. Olha só, como a Kelly colocou lá, que atire a primeira chupeta a mãe que não extrapolou nas telas com os filhos. E eu super me enquadro nisso. Eu até comentei nos stories. Porque que eu consegui levar o Bernardo até 1 ano e meio. A Bárbara já foi bem menos, porque era outro momento, era tudo diferente. Agora eu considero mais difícil, de fato. Mas deixar ele parado para fazer a nebulização, o que eu fiz? Vamos conhecer a galinha pintadinha. Precisei. A gente vai tentando reduzir ao máximo, tentando porque eles já começam a gostar.
a gente já percebe, né? Assiste um pouquinho, já começa a gostar. Mas tirar totalmente, hoje, eu não consigo mais. Porque ele já sabe pedir, ele já entende. Então, a questão é administrar. Agora, de fato, volta naquela questão. O que a mãe faz com o filho quando ela precisa fazer o almoço, fazer isso, fazer aquilo, a casa não tem estrutura, o condomínio não tem um lugar, e aí vamos atirar pedras nas mães porque elas não estão cuidando direito dos filhos. E tu é mãe, né? Eu sou mãe. A gente nem entro comentou. no pacote das mães também, porque muitas vezes não é fácil, né? A gente manejar tudo isso. E uma coisa que eu percebo dentro de casa é quando tem excesso de o uso de telas, o excesso eu acho pior o celular. Sempre eu acho pior o celular. O celular é um mundo paralelo. A criança às vezes está entrando numa coisa, você não tem mais acesso, de repente o que ela está acessando, e isso cada vez mais eles vão entrando em sites, jogos, e a gente vai perdendo um pouco o controle e a noção do que os filhos estão assistindo, né? E eu percebo muito a questão da agressividade. Então, você diz não para essa criança, ele fica agressivo. Então, é uma coisa, fala, não vai mais assistir. Eles mudam a cara, fecha o tempo na hora, e isso dá para ver muito, né? Sem contar a questão do sono, que às vezes eles alteram bastante, né? Então, a criança às vezes pode ter mais insônia, mais agressividade, às vezes dificuldade, atraso, né, desenvolvimento. A gente pode ver em algumas crianças, eles, né, tinham um termo de autismo virtual, né, mas que na verdade não é um autismo, né, a tela não vai desenvolver o autismo, mas pode exacerbar alguns sintomas, né, relacionados ao autismo. Então, a gente tem que saber até onde dá para usar, né, porque senão acaba sendo com certeza mais um prejuízo do que um ganho, né. A gente tem que pensar em alternativas para distrair essa criança, infelizmente. O orgulho de dizer, ele tem 2 anos e ele já sabe procurar os videozinhos no YouTube, é algo que precisa ser repensado. Porque às vezes, nossa, ele sabe mais que eu, ele sabe procurar. Eu ouço bastante isso, especialmente os vovô, as vovó, elas acham bonito, né? Porque é um para essa geração, mexer ou ter intimidade com a tecnologia é um desafio. Então, parece algo extraordinário quando a criança faz. Mas no final de semana nós acompanhamos o show do Gaudêncio. E aí, entre as piadas, veio alguns puxões de orelha. E aí ele comentou... Que ele também é pai. Comentou sobre a questão das telas. E ele sugeriu lá no meio da piada, o Gaudêncio, não o artista, né? Que a entrega de telas para as crianças é apenas uma estratégia para esconder a preguiça dos pais. E o desejo de que esses pais também tenham tempo para as próprias telas. Então, está na hora de repensar muita coisa. Pode ser. Muito bom. A nossa vida está tanto hoje, né, no celular, no virtual, que é reflexivo. Talvez nós estejamos no piloto automático, né? Nós virtualizamos a vida em vários aspectos. Então, eu não me dou conta de que aquilo está sendo excessivo, de que aquilo não é mais natural, de que aquilo não é mais saudável. Então, acho que a questão é voltar um passo atrás, rebobinar a fita e verificar também o quanto a tua vida está sendo saudável ou quanto de tempo você está dedicando às telas e para a vida real. Porque a criança ela vai imitar. Não adianta. A criança vai imitar o que o pai e a mãe eles trazem para dentro de casa. Eles são imitação. Então, se eles veem a gente fazendo, eles vão pensar, por que não? Né? Do tipo, né? Não use o celular, meu filho. Isso, né? É muito difícil ele entender isso, porque eu não e você sim, né? Então, eles vão acabar imitando, como eles imitam a gente nos trejeitos, nas falas, na tela também. Certa vez eu ouvi uma frase que o exemplo não é a melhor forma de educar. Ela é a única. Porque por mais que você fale, oriente, é o que você faz. Sim, com certeza. Que vai ser espelhado, né? Sim, eles repetem, né? Eles são o reflexo aí do que está acontecendo dentro de casa é a criança, né? Ele sabe, vai repetir o que ele está vendo. Então, se a gente não tiver esse autocontrole, que é muitas vezes muito difícil, eles também fica mais difícil a gente conseguir
orientar e regrar essa criança para esse uso, né? Mas tentando limitar as quantidades de tempo e tentar ter uma rotina para essa criança, eu acho que já vai facilitar bastante. E uma coisa, às vezes, que eu acabei comentando antes, de preferência até a televisão, então, do que o celular, se for para assistir, até por uma questão do que os pais têm acesso, consegue ser mais visível o que está passando ali na televisão. E também por queixas visuais, que a gente tem vendo que cada vez mais as crianças estão com diagnósticos de miopia, né, mais precoce. Então, eu acho que ainda a televisão acaba sendo menos pior que o tablet, que o próprio celular. Que coisa, né? Eu lembro, eu te ouvindo aqui falando e lembrando o dia que eu nasci, na minha casa não tinha televisão. Eu lembro quando meu pai comprou a televisão. Eu lembro. E era uma coisa assim, nossa! Meu Deus, né? E hoje eles nascem e a gente já expõe eles ao telefone, porque a gente começa a fazer as fotos de quando eles nascem, e aí eles já começam até a fazer umas caretinhas para o celular, eles já começam a se olhar, eles já sabem passar, e é incrível isso, realmente, assim, bem interessante. Temos mais perguntinhas para a doutora, né, Kelly? Quer dizer, então, estratégia com relação às crianças, a olhar para o desenvolvimento e a questão da escola, como espaço de socialização, mas também como espaço de dramas ou de dores. Tem idade certa para iniciar o processo de escolarização ou de inserção nestes ambientes? Assim, por legislação, as crianças com 4 anos elas devem estar matriculadas, né, na escola, mas a gente sabe que hoje a gente vê as crianças cada vez mais precoces iniciar a atividade escolar, né? Então, tem escolinhas aí que a partir dos 4 meses de idade a criança já pode frequentar. Não existe assim um consenso, né, entre os pediatras, precisa ser com tal idade. O que geralmente eu oriento se possível, aguarde até os 2 anos de idade, pensando principalmente nos quadros de infecção respiratória, né? Então, essa criança às vezes vai começar a frequentar ali o ambiente escolar. Então, são várias crianças, vários vírus circulando, eles não têm noção de higiene, de proximidade, então ele vai abraçar o coleguinha, vai tossir na cara do outro. Pegar chupeta, vai dividir chupeta. Eles fazem isso, né? O que é comum na infância. E nisso a gente fala, então, que as crianças ficam doentes, né? Eu sempre falo para os pais e para as mães, começou na idade escolar, se prepara que uma vez por mês você está vindo aqui me ver. Não adianta. Eles vão pegar, em média, de 12 a 15 infecções no primeiro ano de idade escolar, tá? Então, as mães ficam frustradas, indignadas, achando que não vai acontecer, mas geralmente é o que acaba acontecendo, né? Então, se possível, eu geralmente oriento a partir dos 2 anos, o calendário vacinal da criança já está mais atualizado, já deu tempo dele ser exposto a alguns tipos de vírus, né? E não vai ser tão recorrente como a criança que está frequentando já o ambiente escolar. Mas para a parte do convívio, para a parte social, a gente sabe que para essas crianças é muito saudável. Geralmente as mães vêm relatando essa diferença mesmo quando eles têm um filho que frequentou a escola mais cedo do outro que não frequentou. Então, para a parte social, para a parte, às vezes, até motora dessas crianças, a gente acaba vendo que traz um benefício. Mas eu sempre digo, né? A gente tem que pesar o risco e o benefício. O que para você, nesse momento, é mais importante, né? E a gente tem que ver como é a dinâmica dessa família. Então, será que eu consigo deixar essa mãe sem deixar o filho na escola até os 2 anos? Será que é possível isso, né? Então, para muitas famílias, isso não é uma condição, né? As famílias, as mães, os pais precisam trabalhar e muitas vezes as crianças acabam indo para a escola e devem ir para os pais terem o trabalho e o que precisam fazer, né? Mas, se possível, se os pais têm condição, se tem uma opção, se tem a avó, se tem uma rede de suporte, uma rede de apoio, aí eu sempre sugiro após os 2 anos de idade. Eu passei por isso, pelos 2 universos. A Bárbara, com 13 meses e meio, foi para a escolinha, na época.
E não foi fácil também, com 2 anos e 4 meses, ela precisou fazer a cirurgia das amígdalas. Mas era a história dos vírus, né? Coisas assim, era possível de controlar. Claro, a garganta foi um problemão ali, mas enfim, deu tudo certo. Já com o Bernardo, já foi totalmente diferente. Mesmo a doutora tendo me orientado, vou tentar em outra escola com menos crianças e não sei o quê. E não adiantou. O Bernardo foi uma criança que, de fato, só o fato de ir na pracinha, eu já percebo à noite que ele já fica diferente, a respiração dele já muda, então, e ele faz tratamento preventivo, ele usa, enfim, outras coisas que a doutora, o pneu, imunologista, né, também orientaram. Então, por isso que também que cada criança é única, e eu acho que é importante falar aqui, eu falo no papel de mãe, que, mãe, se o teu filho vai na escolinha e ele fica resfriado, mas é algo que tu consegue administrar, tá tudo bem também, não precisa se culpar. Não, claro que não. Eu acho que tu vai adaptando com a tua realidade, com aquilo que você consegue, dentro do que é possível. Esse ano não dá, vamos o ano que vem. Eu me cobrei muito, várias mães me disseram assim, nossa, mas isso vai atrasar um monte o desenvolvimento dele. Eu pensei, meu Deus, com 2 anos vou atrasar tanto assim o desenvolvimento dele? Será, né? Será uma que não tem? competição, né? Não. Mas porque ele precisa com 2 anos fazer isso, fazer aquilo. A gente vai buscando hoje, graças a Deus, temos a tecnologia também a nosso favor. Aí você vai no YouTube, você busca pedagogas que dão orientações de atividades que você pode fazer, coisas que para ir descobrindo, abrir e fechar a garrafa, pegar um lápis na mão. Você vai tentando... Claro, não é a mesma coisa. Eu gostaria que ele fosse, até pela questão do brincar, gostaria sim, mas também não é o fim do mundo. Ele não vai ser um ser tão atrasado assim, eu acredito, por conta da falta da escolinha. Ele também não vai ser uma criança antissocial porque ele não foi na escolinha naquele período. Porque também, quando eu coloquei a Bárbara, há anos atrás, a história da creche era um problema. Como que você tem coragem de colocar? E agora eu vejo que é exatamente o contrário. Por que ele não vai? Eu estou vivendo 2 momentos muito diferentes. Agora, e todo antigamente mundo as crianças iam mais tarde na escola, né? Deu tudo certo, tá tudo bem, né? Então... Mais ou menos, né, Bárbara? A Bárbara foi muito Ela cedo. sempre via cobaia. Da nossa geração até tem adultos que na infância foram apenas para o 1º ano, nem o pré-escolar. Tem bastante relato, crianças que acontece isso. Mas realmente não faz mais parte da nossa rotina, né? É uma coisa que a gente vê cada vez menos, né? Com menor frequência a gente percebe que essas crianças conseguem ficar mais em casa, né? Então, hoje é muito comum a gente ver no consultório, 4 meses, vai para a escola, vai para a creche e, ok, se não tem outra opção, então só os pais precisam estar bem orientados do que esperar, né? Então, muitas vezes é isso que acontece, eles colocam achando, às vezes, que será uma situação e, de repente, acaba acontecendo um outro mundo, como foi o caso do Bernardo, né? Que deu ele fez uns atropelos aí, mas, enfim, que pode acontecer, para os pais estarem já preparados para o que pode vir a acontecer, né? Acho que nesse sentido, né, novamente, o equilíbrio e a disponibilidade para olhar para o seu filho, né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz a tentativa, mas se não der, você vai recuar. Vai, com então, certeza. no meu trabalho, eu tenho muitas mães que não só pela questão financeira, mas também por serem mães solos. Sim. Então, mulheres... nem só por ser mãe solo, né? Eu acho que por falta de rede de apoio, né? Às vezes a rede de apoio é a escola, né? Então, a gente precisa contar muito, às vezes, com a escola para essa família ter um suporte para conseguir trabalhar. Há poucos dias nós atendemos uma família que aí precisou da intervenção do Conselho Tutelar. Não que a criança estivesse em idade obrigatória de frequentar a escola, mas não frequentar a creche acabava obrigando a irmã mais velha a faltar aula. Então, o direito da criança ou do filho mais velho que acabava sendo violado para poder dar conta, para poder suprir essa demanda, essa necessidade da atenção. Também. E lembrando que pai não é rede de apoio, né, pai?
Pai é pai. Pai é pai. Não basta ser pai. Tem que participar. Participar. Porque pai. a gente fica falando a mãe, mas é porque é o natural aqui. Nós sabemos disso. A gente Mas realmente o pai, ainda vê mais as mães participando, mas isso é uma coisa que eu venho prestando muita atenção. Tem mudado. Tem mudado, os pais querem participar mais, eles frequentam mais as consultas, muitas vezes vem o pai trazendo às vezes a criança, às vezes eles não sabem orientar, contar tão bem quanto a mãe, isso é uma verdade, mas eles estão muito mais participativos, como deveria ser. Era uma curiosidade que eu tinha, porque mãe sozinha com a criança no consultório me parece natural. Mas um pai sozinho, então acontece. Acontece, é bem raro, mas acontece. E talvez na sala de espera tenha muita mãe olhando torto até. Porque... Cadê a mãe dessa criança? Julgando. Eu que frequentei muito a emergência da Unimed, passei a observar muito isso. De aparecer o pai com a mochilinha e a criança. E é natural. A pergunta. A mãe vem quando, né? Eu que falo uma coisa, acabo... Porque tu fica esperando a mãe aparecer. E daqui a pouco o pai tá lá. Então, a doutora falou isso, e daí agora eu tô indo na farmácia. Não, fica tranquila, tá tudo bem, eu já medi a febre, e nós já estamos aqui, depois você vem. De trocar... eu acho, assim, não foram muitos casos, mas eu vi alguns... E que bacana isso, porque às vezes o trabalho da mãe impede que não é que impede, mas o pai tem mais flexibilidade que a mãe. Então, que bom que o pai tem maturidade para entender que o filho é dele e ele pode daqui a pouco ir na consulta, ele pode medir a febre, medicar, providenciar o remédio e um repassar para o outro. Que bacana que é isso, né? Quando o casal também consegue se entender. E daqui a pouco pode ser que não seja um casal, não tem problema. Né, mas que os pais dessa criança, vamos dizer assim, que isso seja feito, quanto isso é positivo na vida da criança. Lá em casa a gente também tentou administrar assim, alguns remédios à noite, ali que o Bernardo faz, é a obrigação do pai, né? Escova os dentes, eu tenho que fazer a bombinha, escova os dentes, já lava a boca, então assim, aí tu vai administrando, para que ele também se sinta seguro, o pai sabe o que está fazendo. Também na hora, né, quando precisa, não passar aquele aperto, muitas vezes, da dependência da mãe, né, porque muitas famílias, às vezes, acaba acontecendo isso. É a total dependência da figura materna, né, se não tem a mãe, parece que desaba tudo, né, e muitas vezes não tem como a gente manejar tudo isso. E né? às vezes é uma construção da própria mulher, né? Do tipo, dá licença, deixa que eu faço que tu não sabe como fazer. Não dá espaço. Não permite que... E vai lá da troca da fralda, né, gente? Nossa, porque ele troca a fralda. Grande coisa. Porque o pai troca a fralda, né? Por que não poderia trocar a fralda? Com certeza. O espanto seria se ele amamentasse no peito. Sim. Fora isso, pode fazer. Isso pode. Eu brinquei do pai, porque temos o pai da Amália, né? A pequena da doutora Isa é Amália, né? Sim. O nome dela é lindo. Amália. Escolhido pela vovó, sugerido pela vovó e eu acabei gostando e ficou. Lindo Mas nome. o pai da Amália é bem participativo. Não podemos ter reclamações, graças a Deus. Que bom. Ponto para ele. Ponto pra ele. Legal, muito legal. Tivemos uma questão ali sobre LLA. Como é que fala? LLA. LLA. E eu confesso que não pesquisei sobre, tá? Porque eu vi que teve mãezinhas mencionando ali sobre essa questão. E eu queria que tu falasse um pouco, porque eu percebi que é uma dúvida, né? Uma dúvida. Acho que muitas mães, assim, têm muito medo, né? Toda mãe tem, na verdade, que seu filho seja cometido por uma doença muito grave, né? E a LLA é a leucemia linfóide aguda, né? A leucemia mais comum que a gente vê nas crianças e o tumor mais frequente na pediatria, né? Mais frequente? O mais frequente. A gente tem de sintomas, então eu sempre falo para os pais ficarem atentos, então uma febre de origem inexplicada, né? Então, que dura às vezes vários dias, você leva ao médico, leva ao pediatra, não foi encontrado foco, foi examinado, não tem nada de diferente. Mas essa febre tem que passar
pelo menos por mais de 48 horas, né? Então, a gente tem que esperar, às vezes, ver se não vai mostrar um foco, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, alguma coisa assim, para justificar essa febre. Dor óssea, né? Então, principalmente aquela criança que tem a dor ao acordar, despertar noturno, né? Vômitos também pode ser um sinal, às vezes, até de leucemia. Inchaço, né? Ínguas pelo corpo também a gente pode notar. Manchas. A mãe às vezes relata, às vezes, manchinhas que apareceram sem história de trauma, sem história de ter batido, né? Que mais que eu ia? Esqueci, às vezes a mãe pode perceber, às vezes, um inchaço na barriguinha também. Ficar atento, que às vezes pode ser o aumento do fígado, o aumento do baço. Às vezes a mãe acaba percebendo. E sempre avaliar com o pediatra, né? Surgiu a suspeita, alguma coisa que esteja preocupando, leva para o pediatra, examina, né? Ver se tem alguma coisa que mais chame a atenção, porque a gente precisa fazer o diagnóstico o mais precoce possível, né? Então, quanto mais cedo for o diagnóstico dessa criança, maior a probabilidade e a chance de cura, né? Para qualquer tipo de tumor na pediatria. Então, a gente hoje tem uma taxa de cura, de sobrevida de 70% a 80%, mais ou menos, né? E o estadiamento, o acompanhamento, o diagnóstico mais cedo é o que vai favorecer essa cura, né? Quanto mais tarde a gente pegar essa criança, pior vai ser o prognóstico, o desfecho para ela. Então, surgiu o sintoma, eu acho que sempre é válido tirar a dúvida se está com, né? Se a mãe está preocupada, porque mais que a mãe, eu acho difícil, né? Às vezes o pai também conhece, mas se preocupou a família, leva às vezes para avaliar, para a gente tirar essa suspeita o quanto antes, né? E até eu vi ali que mandaram uma pergunta se no hemograma pode passar batido que tem uma leucemia. É raro, mas pode acontecer, né? Então, o diagnóstico final, a gente vai dar pelo aspirado de medula, né? Então, a gente vai lá na fábrica do sangue, dentro do osso, coleta esse sangue e manda para fazer uma avaliação. Mas é difícil a gente ter um hemograma normal com um diagnóstico na criança de uma leucemia. É muito raro, é muito improvável, mas pode acontecer, tá? O diagnóstico realmente vai ser fechado quando a gente fizer o exame do aspirado de medula, tá? Interessante isso, né? A nossa referência enquanto região para a oncologia pediátrica é o Hospital Regional? É o Hospital Regional. Aqui a gente tem uma abrangência bem grande. Vai desde ali da região de Caçador até Dionísio Cerqueira. As crianças com suspeita de tumor no SUS são direcionados para lá. E aí no outro serviço daí que é privado, privado e convênio. Certo. Vamos finalizando, né? Só uma... Já. Já. Agora a gente começa a perguntar, ainda que a doutora tomou um pouquinho só de água. Eu só também Ela tomou um pouquinho de água. Só queria que você falasse sobre a questão do nariz escorrendo sempre. Isso já tinham comentado comigo e veio lá, né, que eu vi também. Não é normal. Uma criança que está com o nariz escorrendo sempre, provavelmente, ou essa criança está tendo quadros infecciosos um pertinho do outro, que geralmente é aquela criança, às vezes, que vai para a escola, né? Então, aquele primeiro, segundo ano da idade escolar, que a criança pega um resfriado atrás do outro, uma gripe atrás da outra. Mas a gente tem que descartar outras opções também, né? Será que essa criança não tem uma rinite associada, um quadro de uma sinusite? Às vezes até um corpo estranho, né? Então, só com a avaliação aí clínica mesmo a gente vai conseguir afastar. Mas, pensando em crianças, a maior chance, com certeza, são os quadros virais, né? Então, pegou aquela criança que às vezes vai e pega do colega, pega outra gripe, passou 15, 20 dias, pega outro resfriado, o que é muito comum, né? E também agora, nessa época do ano, com a polinização, com essa poeira, com essa fumaça, a gente está tendo muita crise de rinite nos pequenos, né? Então, também tem que estar em dia aí com o tratamento e, por vezes, vem associado a rinite junto com a asma, né? Então, muitas vezes exacerba tudo. Então, os quadros respiratórios agora, nessa época do ano, estão sofrendo bastante crises por conta do tempo, né? Então, por isso que é bem importante limpar o nariz, né?
passar o sorinho no nariz das crianças, né? Várias vezes ao dia, se a mãe conseguir fazer a lavagem, se tiver com muita secreção, desde que faça da forma correta, é bem legal. Mas só o sorinho nasal já vai ajudar, umidificar bem o ambiente, né? Então, se a mãe tiver um umidificador, ligar algumas horas por dia para esse ambiente ficar mais fresco, deixar o ambiente bem arejado. De preferência, a gente não varrer, para não levantar a poeira, passar mais pano úmido para não entrar em contato com tanta poeira, assim. Sorinho nasal, lavagem nas mãos, passagem de álcool. E eu acho que é aí que será o caminho mesmo, e esperar, né? Não melhorando, tem que ser avaliada essa criança. Ótimo. Vamos encerrar, então? Bom, eu vou deixar para ti fazer o encerramento. Eu só vou passar o meu alecrim. Você comentou com a doutora? Não. Sempre ao final do episódio, a gente pode dar um alecrim. O alecrim seria uma dica, uma orientação, um livro, embora tu deu vários aqui. Só esse final aí já foram vários alecrins. Então, o meu alecrim do dia é para que você siga a doutora, que a gente sempre marca ela aí. Então, acompanhe a doutora. Ela atende em Chapecó. Depois ela já aproveita e passa o endereço, tudo direitinho, para que vocês tenham aí uma excelente profissional que possa estar acompanhando você. Se você daqui a pouco está gestante ou está, enfim, planejando um bebezinho, daqui a pouco vale uma conversa. Tenho certeza que o episódio foi bem esclarecedor, já deu para as pessoas sentirem, inclusive, a linguagem da doutora Isa, né? Que é uma coisa que meu irmão e meu marido estavam falando o quanto a doutora fala de uma forma que é possível compreender. Sim. E isso acalma o coração. Para ti, a pergunta do primeiro contato está esclarecida, né? A doutora Isa dá atenção. Para quem está em casa agora também, acho que ficou claro. É verdade. Eu dei atenção, ainda bem. Eu estava um pouco nervosa. Normal, né? A gente também. Então, vou passar a palavra para a doutora, daí tu faz o encerramento. Doutora, então, aproveita e fazer teu marketing, né? Obrigada, pessoal, pelo convite. Eu gostei muito de participar. Estava muito nervosa de falar. Eu cheguei aqui e falei, nossa, mas é muito profissional. Mas foi muito legal esse bate-papo. Quem quiser me seguir, pode seguir no Instagram ali, doutora Isabela Marão Pediatra. Lá tem o meu contato do consultório. Se quiserem, podem chamar. A Fran vai atender vocês. Eu fico à disposição, tanto para as crianças hematológicas, oncológicas, como para as crianças da pediatria em geral, tá? E eu fiquei muito feliz aqui de poder poder contribuir com vocês. E a minha dica do alecrim, então, é para usar soro nasal. Vamos passar sorinho, hidratar as narinas aí dessas crianças, para a gente ver se consegue reduzir um pouco esses sintomas respiratórios. Ótimo, obrigada. A gente agradece imensamente pelo teu sim. Fica no aguardo que você possa dizer, sim, eu volto. Sim, com certeza. Que o assunto rende muito. E eu acho que sempre vai trazer dúvida por conta dessa dinamicidade da sociedade, a questão das mudanças, a questão da inovação. Então, é sempre muito bom poder contar com um profissional, uma fonte segura, para nos auxiliar nessa tarefa de ver alguém crescer, de contribuir com o crescimento. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. E para você que está em casa, então, que ouviu, que vai assistir esse episódio depois, se fez sentido, curta, comente, compartilhe, nos siga no YouTube, lá vai ter a descrição também, o @ da doutora Isa, para seguir mais fácil. E o meu alecrim é para que você, Amélia, a adulta, possa acolher com generosidade a sua criança interior. Então, talvez esse movimento possa ser: aproveita que tem uma criança ansiosa para brincar e bota a sua criança para brincar junto com ela. Isso aí. Mais olho no olho, né? É isso aí. Isso aí.